Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. O tema dessa mensagem é Aprendendo com a Mulher de Sunem. Amém. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, aonde havia uma mulher rica, e ela insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: eu sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele cama, mesa e uma cadeira com uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, e mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ou junto ao comandante do exército? Ela respondeu: eu estou bem na minha própria gente. Mas Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele lhe disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó santo homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela data, daquela época, deu à luz a um filho. O menino cresceu, e certo dia ele foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse ao servo: leve-o para a mãe dele. E o servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é a lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e pergunte: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? E está tudo bem com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar com o homem de Deus no monte, ela abraçou os seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor não me revelou e escondeu de mim a razão por causa da sua angústia. E a mulher disse: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não dar a mim falsas esperanças? Mas Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o seu cajado e corra. Se você encontrar com alguém, não cumprimente, e se alguém te cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se te ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama.
ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor orou ao Senhor, depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olho nos olhos, mão com mãos. Enquanto ele debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi, mandou chamar a sunamita, e ele o obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Amém. Amém. Igreja, existe uma palavra que nós, do meio evangélico, usamos muito. Existe uma palavra que está na boca dos crentes. E muitas vezes nós usamos essa palavra, muitas das vezes, sem saber o sentido dela. E o nome dessa palavra é princípio. De vez em quando nós ouvimos falar sobre quebra de princípio. De vez em quando nós ouvimos falar sobre um princípio espiritual. E na verdade, em cima desse texto que nós lemos aqui, um texto maravilhoso, sem dúvida, Deus quer nos falar hoje sobre princípios. Nós queremos aprender com essa mulher, porque ela usou vários princípios espirituais para receber esse milagre. E eu sei que aqui hoje, nessa noite, neste lugar, tem pessoas que estão precisando de um milagre. Eu sei que nessa noite tem pessoas que estão precisando ativar um milagre na sua vida ou na vida de um familiar. Existe algo para apresentar na mão de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão ansiosos, estão esperançosos, estão aguardando um milagre de Deus na sua vida. Tem alguém aqui assim ou estou enganado? Tem muitas pessoas aqui. E o milagre ele acontece a partir de princípios. E o que é princípio? Princípio é a essência. Princípio é o começo. Princípio é o start. Princípio é o gatilho. Aquela primeira ação que desencadeia um efeito chamado efeito dominó. Uma sequência de eventos que leva você para aquele alvo que você deseja. Eu não sei qual é a área que você está precisando de Deus, mas eu quero te dizer, se você conhecer, entender, aprender qual é o princípio que te leva àquela área, você vai começar a andar sobre esse princípio e o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Para você entender essa questão de princípio, de gatilho, de start, vamos usar como exemplo a salvação. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos os homens fossem salvos. Então, qual que é o princípio da salvação? De onde vem a salvação? E segundo a Bíblia, a salvação vem da fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, crer é o que nos leva, o que nos dá a salvação. Ter fé. Mas como é que temos a fé? Há o texto que diz: a fé vem pelo ouvir. Ouvir é a palavra de Deus. Então, quando ouve, nasce a fé. E a fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé por meio da graça, ou seja, o que nos dá salvação é a fé. E como é que nós chegamos nessa salvação? Por meio da graça. É o veículo que nos leva à salvação, é a graça. E a fé nos leva à salvação. Então, como vou ter fé? Ouvindo a palavra de Deus.
A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E o mesmo versículo diz: mas como ouvirão, se não há quem pregue? Então precisa que alguém pregue, para que alguém ouça, e que esse alguém que ouça tenha fé, e que esse que tenha fé seja salvo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Você está entendendo que a gente é salvo pela fé, mas não começa pela fé, começa por ouvir a palavra, mas às vezes não começa por ouvir a palavra, começa por alguém que pregou, e esse alguém que pregou foi treinado, fez escola de líder, foi enviado, foi incentivado, foi motivado. Então o start, o princípio da salvação é a pregação. O princípio. Então tem muitas pessoas que querem ganhar pessoas para Cristo, só tem um jeito, só tem um princípio: pregue para essa pessoa, porque a fé vem pelo ouvir. Então você fala, você prega, a pessoa ouve, e pelo ouvir ela tem fé, e pela fé, através da graça, ela é salva. E todas as coisas no mundo espiritual são baseadas por meio de princípios. E no caso dessa mulher sunamita, e nesse texto que nós lemos, nós encontramos um tesouro escondido e enterrado aqui. Vários princípios espirituais, mas muitos. Eu comecei a estudar esse texto e eu identifiquei 15 princípios espirituais. Mas eu quero tratar aqui com você essa noite os 7 princípios espirituais mais evidentes, e até os mais conhecidos por nós aqui. E esses princípios que nós vamos ver como exemplo dessa mulher, isso tem um poder de mudar realidades. Deus pode mudar a sua realidade essa noite. Muitas pessoas estão buscando algo de Deus há muito tempo, e talvez seja hoje. Se for da vontade de Deus, hoje você vai aprender qual que é o botão que você vai apertar para fazer as coisas funcionar. É tipo assim, de repente, se qualquer um aqui, eu acho que todos, se fosse colocado na cabine do avião e falasse assim: olha, pilota esse avião, eu posso dizer, eu não saberia nem ligar. Eu nem sei nem qual que é o botão que liga. Eu sei de uma coisa, não é uma chave. Né? O comandante do avião não sobe com a chave pendurada aqui, tira, enfia na ignição e... Não é assim que funciona. Tem um outro método, que eu não sei. Isso é o princípio. É como as coisas começam. Então hoje, Deus pode te entregar e te ensinar, te dar uma aula de navegação agora, e falar: aperta aqui, o seu milagre vai começar a acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Então vamos lá. Primeiro princípio, o princípio da aliança. Eu quero que você releia comigo o versículo 8 do texto que nós lemos. Versículo 8 diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, aonde uma mulher rica e importante insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Primeiro princípio, o princípio da aliança. Mas pastor, o que esse texto que você leu tem a ver com aliança? É uma questão cultural. Naquela época, naquele povo, naquela cultura, sentar com alguém na mesa era algo muito significativo. Só sentava à mesa os seus parentes ou autoridades. Outras pessoas não sentavam à mesa com você. Quando você sentava à mesa com alguém, significa que você tinha uma aliança com essa pessoa. Essa é uma questão cultural. Hoje, no Brasil, muitas coisas na Bíblia nós não conseguimos entender, porque a cultura do Brasil é algo assim, é interessantíssimo, né? Nós somos assim, o carteiro vai lá entregar uma correspondência, e a gente vira para o carteiro e: tudo bem, como é que tá? Eu estou comendo, você não quer comer com a gente, não? E se ele aceitar, ele senta, come,
né, faz o quilo no sofá, assiste o jornal, e tudo tranquilo. Mas na cultura judaica, sentar à mesa representava uma aliança. Por isso que os fariseus, os saduceus e os escribas ficavam irados com Jesus, porque eles diziam: esse Jesus que se chama, que se denomina o Cristo, ele senta à mesa com pecadores. Foi por causa disso que eles ficaram indignados com Zaqueu, né, Marquinhos? Porque Zaqueu era considerado um homem profano. Quando ia falar dos pecadores, falava assim: os ladrões, as prostitutas e os cobradores de impostos. Ele estava lá. E aí um dia Jesus falou assim: olha, hoje me convém dormir em tua casa. E ele foi e sentou à mesa, e os sacerdotes, os fariseus ficaram grilados: como pode esse homem que se diz de Deus fazer aliança com pecadores? Por isso que eles ficaram tão nervosos. Se você ler o texto sem essa interpretação, você vai dizer assim: mas por que eles ficaram tão nervosos de Jesus comer com Zaqueu? É porque sentar na mesa tinha um significado. É por isso que nós ceiamos. Estando Jesus à mesa com seus discípulos, tomou o pão, o partiu, entregou aos seus discípulos, dizendo: comei e bebei, esta é a minha aliança eterna que eu faço contigo, até que nós venhamos a ceiar de novo na glória. Então, quando nós tomamos a ceia, agora culturalmente, até por estruturalmente, não tem como nós sentarmos todo mundo à mesa. Mas quando nós tomamos a ceia, nós estamos renovando uma aliança. Sentar na mesa simbolizava uma aliança. E aquela mulher era rica, aquela mulher era importante. Mas o texto dizia que ela, quando o homem de Deus passava, ela saía da casa dela, ela ia até o Eliseu, e o texto diz que ela insistia. Ela dizia: Eliseu, vai lá em casa, Eliseu, almoça conosco, toma uma refeição conosco, coma pão conosco. Eliseu, eu sou rica, eu sou importante, mas eu não quero isso, eu quero ter uma aliança com o homem de Deus. Nesse primeiro princípio, o princípio da aliança, eu quero dizer para você: você precisa ter uma aliança com aquela pessoa, com aquele homem de Deus, com aquela mulher de Deus, que representa Deus na sua vida, porque se você está aliançado com essa pessoa, todas as promessas que estão sobre a vida dessa pessoa também estão sobre a sua vida, e todas as promessas que ele também se aliançou, também estará sobre a sua vida. Há uma aliança nessa casa. Todo mundo que está aliançado comigo, está aliançado com o bispo, está aliançado com essa igreja, está aliançado com o apóstolo, está aliançado com as promessas que há sobre a luz para os povos no mundo. Você é herdeiro desta aliança. Então você precisa se aliançar a alguém. Você precisa chegar a alguém e dizer: eu tenho uma aliança em Cristo contigo, e onde fores eu também estarei. Isso é muito, muito importante. Mas nós vamos falar isso em uma outra aliança que nós vamos dizer logo à frente. Segundo princípio, é o princípio da honra. Leia comigo o versículo 9. Em vista disso, ela disse ao marido: eu sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Amém. Sabe a segunda coisa, segundo princípio interessante que nós notamos aqui, nesse texto? Aquela mulher, ela reconheceu o agir de Deus na vida do profeta Eliseu. Quero dizer para você, Eliseu, ele não morava em Sunem.
Eliseu, ele não fazia parte daquele povo. Aquele povo de Sunem tinha outros deuses. E aquela mulher, ela morava em Sunem, mas ela decidiu que ela não iria servir esses deuses. Ela decidiu que ela ia servir o Deus de Eliseu, porque ela olhava para Eliseu e dizia: eu vejo que há Deus na vida deste homem. E por causa disso, ela recebeu a bênção de Deus, queridos, mas foi através do profeta. Sabe, Deus tem bênção para você. Eu quero te dizer, Deus vai usar o seu líder de célula. Deus vai usar o seu pastor. Deus vai usar aquela pessoa que Ele colocou, porque esse é um princípio, essa é a forma que Deus trabalha. Deus não vai quebrar essa hierarquia. Deus não vai dizer assim, não, deixa seu discipulador, deixa seu pastor, deixa seu bispo para lá, vem cá, você é tão especial que eu tenho um cantinho reservado só para nós dois aqui. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha de forma que Deus te abençoa através daquela pessoa que Ele levantou para te abençoar. O texto lá de Salmo 91 diz que o óleo Ele derrama na cabeça, corre pela barba e depois sobre o manto. O óleo derrama na cabeça, depois escorre pela barba e depois alcança o manto. Nós, igreja, estamos no manto. Precisamos entender isso. Marca essa referência aqui, marca aí, nós vamos voltar aí agorinha. E abra comigo em Mateus capítulo 10. Se tratando desse assunto, parece que eu estou advogando em causa própria, né? Por isso eu quero mostrar o texto. Mas Mateus 10, versículo 41 diz assim: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Deixa eu ver se você entendeu. Você recebe o bispo Timóteo vai fazer uma visita lá na sua casa, na sua célula. Você vai recebê-lo como bispo Timóteo. Você vai recebê-lo como pastor Timóteo. Você vai recebê-lo simplesmente como Timóteo. Ou você vai recebê-lo como Ivanildo. Da forma que você recebê-lo, quem vai ser abençoado é ele? Quem vai ser abençoado é você. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, vai receber o galardão. Galardão é o quê, querido? É recompensa, é premiação. Vai receber o galardão de profeta. Quem recebe o justo, porque ele é justo, vai receber o galardão de justo. Então você pode recebê-lo simplesmente como um irmão, o irmão Timóteo, ou você pode recebê-lo como bispo, sobre a autoridade que há nos bispos, sobre o poder delegado que há na vida dos bispos, e aí você vai ser abençoado, porque o recebeu assim. Uma vez Jesus perguntou aos discípulos: quem dizes que eu sou? Aí eles começaram, alguns dizem que você é profeta. Aí outro falou assim, outros dizem que você é João Batista. Outro falou assim, outros dizem que você é Elias. E aí Pedro pulou na frente e falou assim: você é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus virou para ele e falou assim: isso não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E por causa dessa sua declaração eu vou te dizer: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou a chave, o que você abrir estará aberto, e o que você fechar estará fechado.
recebeu como profeta não recebeu uma promessa dessa. Quem o recebeu como Messias, como Elias, não recebeu. Quem recebeu como João Batista não teve essa palavra. Mas quem recebeu Jesus como Cristo ganhou a chave que abre o que o homem não pode abrir. Como você vai receber essa palavra? Como você vai me receber hoje, nessa noite? Como que você vai receber o seu líder de célula? Como você vai receber? Decide como você será abençoado. Porque quando você recebe o profeta, porque ele é profeta, é você que recebe o galardão de profeta e não o profeta. Então, o princípio da honra nos mostra que se nós honrarmos as pessoas que Deus levantou para nós, nós seremos abençoados. E essa mulher usou desse princípio. Terceiro princípio, o princípio da cobertura. Leia comigo de novo lá, vamos voltar lá nos 2 Reis 4, versículo 10. Diz assim: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. O terceiro, né? O terceiro princípio é o princípio da cobertura espiritual. Sabe, depois que aquela mulher reconheceu que Eliseu era um homem de Deus, ela chamou o marido dela e falou assim: vamos construir aqui no fundo um quartinho, para quando Eliseu vir cá ele poder dormir. Foi assim que ela fez. Hã? Tem alguém aí? Amém? Tem crente aqui? Tem. Vamos construir um quartinho lá no fundo para o profeta, foi isso que ela disse? Não. O texto dizia que ela era rica e importante. Com certeza ela tinha uma casa muito bonita. Com certeza a fachada da casa dela era muito bonita. Com certeza, por ela ser rica e por ela ser importante, a casa dela era uma casa de destaque, numa rua importante. E quando ela reconheceu que havia em Eliseu vida de Deus, ela falou para o marido dela: vamos construir lá em cima. Vamos construir lá em cima um quartinho para ele. Vamos construir um quartinho de tijolos. Porque essas duas palavras, lá em cima e tijolos, tem significa cobertura e significa permanente, respectivamente. Porque construir lá em cima fala de cobertura, estava acima. Todas as vezes que o profeta estava no quartinho, o profeta, estava sobre a vida da sulamita, sobre a vida do marido, sobre a vida da família dele. Havia uma cobertura espiritual sobre a vida daquela mulher. E de tijolos, porque naquela época as casas eram feitas de palha, era feita de madeira, era feita de barro, era feita casas que rapidamente, era feita de tendas na maioria das vezes, coisas que poderiam ser desmontadas e poderiam ser levadas. Não, de repente, se nós não quisermos mais receber o profeta, a gente desmonta a tenda e está tudo bem. Mas não, ela disse: nós vamos fazer de tijolos, porque ele permanentemente, todas as vezes que ele estiver aqui, ele vai estar cobrindo as nossas vidas. Querido, se você entendesse o princípio da cobertura, você ia correr hoje para debaixo de uma cobertura, porque cobertura é bênção nas nossas vidas. Imagina você, uma chuva de meteoritos, né? Meteoro ia destruir a terra. Uma chuva de meteoritos, pequenas pedras caídas do céu. E imagina que você está num lugar e está uma chuva de meteoritos, mas em cima há uma tela bem larga, dos buracos bem largos.
E essa tela se chama Apóstolo Sinomar. Toda vez que cai a chuva de meteoritos, as pedras grandes, que se nos atingisse, com certeza morreríamos, elas ficam paradas lá, elas são filtradas lá. Então as pedras menores do que essa caem numa segunda tela, chamada Bispo Timóteo. São pedras menores do que as de cima, mas também nos mataria se nos atingíssemos. Mas por causa dessa cobertura, essa pedra maior fica lá. E o que passa, cai sobre a vida do seu pastor. E o que passa, cai na tela chamada líder de célula. E depois, quando toda essa chuva de meteoros cai sobre você, só cai uma areia. Só cai um pó. E tem gente que sai debaixo de uma cobertura. Isso é loucura. Isto é loucura. Sai debaixo dessa cobertura, sai debaixo dessa proteção. Eles ficam expostos a guerras, a lutas. E depois a filha engravida, o marido vai embora, o filho se envolve nas drogas, bate o carro, as finanças acabam. E fala, mas por quê? O que está acontecendo? Porque você está exposto. Volta para debaixo da cobertura que Deus te deu. Quero contar para você uma experiência que eu tive há uns anos atrás. Já há um tempo atrás. Houve uma época que eu estava sofrendo uma luta muito grande. Eu comecei a questionar a Deus e dizer, Deus, por que tenho sofrido tanta luta? Por que minha esposa tem sofrido tantas lutas? E eu comecei a buscar de Deus qual era a razão disso. E Deus me levou a estudar um pouco mais sobre cobertura espiritual. E aí, o Espírito Santo me revelou que quando nós aceitamos um discípulo, quando nós chamamos alguém para ser cobertura na vida dele, você está dizendo assim, olha, para o diabo te afligir, ele tem que passar por mim primeiro. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Pedro, Satanás está pedindo para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele estava dizendo assim, ó, o diabo tentou te atingir, mas eu não deixei. Porque Jesus era a cobertura de Pedro. E aí, nessa ocasião, eu comecei a buscar de Deus. E aí Deus falou assim, olha, quando você chamou discípulos, você colocou ele debaixo da sua cobertura, não foi? Eu falei, foi. Muitos discípulos seus se desviaram, não desviaram? Eu falei, desviaram. Muitos deles estão lá no mundo, estão adulterando debaixo da sua cobertura. Havia um discípulo que ele havia se desviado, ele era envolvido com drogas, se converteu, não teve uma recaída, voltou para o mundo. E aí ele voltou para o mundo, como diz a regra, 7 vezes mais. E ele envolveu no mundo do crime e ele estava lá na CPP. E eu aqui, dando cobertura para ele. E sofrendo lutas tremendas. E depois disso, depois dessa revelação, eu e minha pastora, nós fizemos 7 dias de jejum, e nesses 7 dias pedimos para o Espírito Santo trazer à memória todos os discípulos que outrora foram os nossos discípulos. E depois se haviam saído da nossa cobertura, e nós listamos eles. E no final do 7º dia, nós chegamos na presença de Deus e falamos, Deus, eu me desligo de Ciclano, me desligo de Beltrano, me desligo dessa pessoa, me desligo, eu retiro no mundo espiritual minha cobertura sobre a vida dessa pessoa. Querido, e quando nós terminamos de fazer isso, o céu se abriu. E nós vimos o sol de novo. E por confirmação espiritual, na semana seguinte que nós fizemos isso, esse que eu relatei com você, ele ganhou uma chuchada, levou um chucho lá na CPP e faleceu. Havia um espírito de morte tentando matar ele há muito tempo. E estávamos aqui segurando essa barra. Entende agora como funciona a cobertura? O princípio da cobertura. Você precisa estar coberto para que o inimigo não possa alcançar você. Amém?
Quarto princípio, o princípio do reino. 2 Reis 4, do 11 ao 13, diz assim: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, e mandou seu servo Geazi chamar a Sulamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda com você junto ao rei? Quer que eu interceda com você junto ao comandante do exército? E ela respondeu: eu estou bem na minha própria gente. O princípio do reino diz que tudo que você faz para Deus, você está fazendo para o reino de Deus. E aquilo que você faz para Deus não é em vão. Lá em 1 Coríntios 15, 58, diz assim, vou tentar lembrar aqui, de cabeça. Diz assim: trabalhai firmemente, sabendo que nenhum do teu trabalho será em vão. Está lá em Coríntios. Está dizendo que o nosso trabalho não é em vão. Tudo que nós fazemos para Deus não é em vão. Querido, eu quero dizer para você, todo trabalho, você, diácono, que carregou cadeira aqui sábado passado, levou cadeira, trouxe cadeira, você que fez, que estava lá do lado de fora vigiando, você que ajudou a limpar, você que fez, eu quero dizer para você, o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho não é em vão. Eliseu, toda vez que ele deitava naquela cama, Eliseu representa Deus nessa história, toda vez que ele deitava naquela cama, ele ficava a pensar: o que eu posso fazer por essa mulher, por todo o trabalho que ela tem feito por nós? Deus, querido, tem olhado para o seu trabalho, tem olhado para o seu esforço, tem olhado para aquilo que você tem feito para Deus, e Deus está dizendo: o que eu posso fazer por ti? Lá em Mateus 6, do 31 ao 33, diz: não vos preocupeis com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. É os pagãos que preocupam com essas coisas. Antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esses dias eu estava lendo o livro primeiro capítulo de Êxodo. E o primeiro capítulo de Êxodo começa dizendo assim: depois daquele período, José morreu. E subiu ao trono um faraó que nada sabia de José. E aí decidiu escravizar o povo judeu. Sabe o que isso significa? Olha só. José morreu, subiu outro rei. O outro rei não sabia nada, não sabia que José havia salvado o Egito. E aí começou a escravizar o povo. Sabe o que isso significa? Significa que o homem esquece aquilo que nós fazemos. Mas Deus não esquece. E quando estava o faraó lá, o faraó que sabia, o povo estava tranquilo e descansado de viver no Egito. Mas quando morreu esse faraó, e aí o homem não podia mais fazer nada pelo povo judeu. Aí Deus falou assim: então agora eu que vou fazer, eu vou tirar vocês daqui e vou levar para a terra prometida. Quando Eliseu procurou a mulher sunamita, falou: você quer que eu fale algo com você com o rei? Ela falou: não, está tudo bem com o rei. Você quer que eu fale algo com você com o capitão do exército, com as duas pessoas mais importantes do reino? E ela disse: está tudo bem entre o meu povo. Então, se há alguma coisa na sua vida que os homens não podem fazer, Deus vai fazer. Quem poderia dar um filho para aquela mulher, senão Deus? O rei poderia? Certamente que não. O comandante do exército poderia? Não. Mas se você precisa de um milagre, é Deus que vai fazer, porque Ele é galardoador dos que os buscam. É Ele que te recompensa. Amém? Quinto princípio.
princípio da semeadura. Versículo 14 e 15 do texto que nós lemos diz assim: mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que pode fazer por ela? E ele perguntou, bem, ela não tem filhos, o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazi chamou, e ela veio à porta. Sabe, Eliseu estava ali, o que nós podemos fazer por ela? Porque ela semeou. Ela fez a casinha de tijolos, lá em cima. E agora um princípio espiritual existe, chamado semeadura. E a semeadura diz que aquele que semeia, ele tem que receber 30, 70 ou 100 vezes mais. Então Eliseu começou a dizer, existe um princípio, essa mulher precisa ser abençoada para que se cumpra a palavra de Deus na vida dela. Deus vai te abençoar para que se cumpra a palavra de Deus na sua vida. Aquela mulher estava ofertando, estava dizimando, estava colocando gasolina no carro para ir para a célula, para visitar, para ir atrás dos discípulos, tem pagado um preço, e agora chegou a hora de Deus fazer na vida dela, e fazer na sua vida também. Ela semeou, e existe um princípio, e Deus não volta atrás nos teus princípios. É princípio, a palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Sexto, o princípio da fé. No versículo 20 diz que o menino ficou no colo dela até o meio-dia. Depois disso morreu. Queridos, essa mulher, que nós não sabemos o nome, só chamamos ela de Sunamita porque ela era de Sunem. É uma mulher extremamente exemplar, digna de ser copiada, de tirarmos os princípios dela. Vede o que aconteceu. Ela ficou, o menino foi para o campo, começou a sentir dor, dizia, ai, minha cabeça. E aí o pai, como sempre, vai lá para sua mãe, né? E quando dá problema, vai lá que sua mãe resolve. Mandou o menino para a mãe. A mãe ficou com o menino no colo a manhã toda, sentindo dor. E quando deu meio-dia, o menino morreu. Você que é mãe, você que é pai, como você reagiria se o seu filho, pensa no seu filho agora, como você reagiria se o seu filho morresse no seu colo? Qual seria a sua reação? Sabe qual foi a reação da Sunamita? Ela pegou o filho, subiu as escadas, entrou no quarto do profeta, colocou o menino lá na cama do profeta, saiu, fechou a porta, não falou nada para ninguém, foi até o marido e falou, meu marido, eu preciso de uma jumenta e de um servo, que eu quero falar com o homem de Deus. O marido estranhou e falou assim, mas não é sábado, nem é a lua nova, que é o tempo de festa. Por que você quer falar com o profeta? Ela, eu vou ali e volto logo. Não se preocupe. A mãe que perdeu o único filho. Não se preocupe. Então ela chamou o servo e, sem falar nada para o servo, disse para ele assim, vaza, corra, vá até o profeta e só pare quando eu mandar. E ele foi, sem saber o que estava acontecendo. Quando Eliseu viu a mulher sulamita de longe, falou assim, olha lá a mulher sulamita, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido dela, e se está tudo bem com o filho dela. E Geazi veio e perguntou, está tudo bem com a senhora? Tudo bem. Está tudo bem com seu marido? Tudo bem. Está tudo bem com o seu filho? Está tudo bem. Contou nada para ninguém, nem para o auxiliar de Eliseu. Aí quando ela chega diante do profeta, ela joga-se aos pés do profeta, chorando. E aí parece que Deus fez assim, né? Já que você não contou nada para ninguém, eu também não vou contar nada.
Porque o profeta falou assim: eu vejo que ela está angustiada, mas Deus não me contou nada, eu não sei o que está acontecendo com ela. E aí ela falou: eu te falei, para não me dar falsas esperanças, meu filho morreu. E aí, ao ouvir aquilo, aí entra o sexto princípio. Aliás, o sétimo princípio, o princípio da fidelidade. Eliseu falou assim: Geazi, pega o meu cajado e leva, ponha sobre a face do menino. E aí a mulher sunamita virou para ele e falou assim: se você não for, eu não vou sair daqui. Se você não for, eu não sairei daqui. Ela estava dizendo: eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. E não é porque eu estou com problema. Não é porque meu filho morreu. Não é porque eu estou com dificuldade. Não é porque eu estou sofrendo tudo isso que agora eu vou sair de perto de ti. Não é porque eu estou com problema que eu vou sair do discipulado de Eliseu e vou para o discipulado de Geazi, não. Se você não for comigo, eu não irei. Tem muita gente, querido, que quando passa por problema, ele sai do discipulado de Eliseu e vai para o discipulado de Geazi. E quem conhece Geazi, conhece também a história dele. Ela estava dizendo: olha, a minha aliança é contigo, eu fiz uma aliança contigo, você fez a promessa, você operou o milagre. Queridos, quando aquela mulher foi até Eliseu, ainda não havia nenhum relato bíblico de ressuscitação de mortos. Foi a primeira ocorrência na Bíblia. Provavelmente ela poderia, quando o filho morreu, ela pensar: ninguém nunca ressuscitou dos mortos, então eu vou enterrar esse menino e eu vou mandar demolir aquela casa que eu fiz, e ai daquele profeta se ele pisar aqui de novo, ai daquele pastorzinho se ele pisar aqui de novo, porque eu estou vivendo uma luta, eu estou vivendo problemas. Mas não foi essa a iniciativa, não foi essa a atitude dela. Ela falou: eu vou até o profeta, eu nunca ouvi falar de alguém que ressuscitou dos mortos, mas eu sei que tem vida de Deus naquele homem. E quando ela foi, o homem falou assim: leva o cajado. Ela falou: não, eu quero que você vá comigo, porque eu tenho uma aliança contigo, eu sou fiel contigo, seja fiel comigo. E foi assim que ela alcançou o milagre de Deus. Aleluia, aleluia. E realmente, se ela tivesse ido com Geazi, Geazi foi na frente, colocou o cajado. Não deu certo não. Geazi pôs o cajado lá e pegou o cajado, voltou e falou assim: olha, eu pus o cajado lá, mas funcionou não. Aí Eliseu foi. Só aqui, queridos, é tema para outra palavra. Já Eliseu entrou no quarto e colocou mão na mão, boca a boca, olho no olho, até aquecer o corpo do menino. Fez isso 2 vezes. E o menino espirrou 7 vezes. Só que dá outra palavra. É outro tema. Igual eu falei para você, existe uma mina de princípios espirituais essa história. Mas nesse 7º princípio, no princípio da fidelidade, eu coloquei no papelzinho do líder lá, na palavra do líder. 7º princípio está assim: fidelidade e gratidão. Porque quem é fiel é grato, e quem é grato é fiel. E o texto diz que quando Eliseu entregou o filho de volta para a sunamita, ela prostrou-se até o chão. Isso tem outra conotação cultural. Prostrar até o chão para os judeus significa o mais sublime ato de reverência, de humilhação. Ela se humilhou, ela prostrou até o chão, agradecendo. Depois ela levantou, pegou na mão do milagre e levou para casa. E hoje, querido, nós podemos pegar esses 7 princípios
E hoje você pode pegar na mão do seu milagre e levar para casa. Você pode praticar, você pode ativar esses milagres na sua vida. E Deus pode fazer uma obra. Gostaria que você se colocasse de pé. Existe um princípio espiritual que diz assim: o que dois ligar aqui na terra, será ligado no céu. Você está me ouvindo? Apesar das Amém? minhas fraquezas, Olha aqui para mim, não perca sua bênção. O texto diz que o que dois ligar na terra, está ligado no céu. Eu estou ligando que esses 7 princípios vai mudar a sua história a partir de hoje. E agora, nesse finalzinho, quando você orar, e quando você dizer: Deus, é isso mesmo, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava entender para receber o meu milagre, você também vai estar ligando, e aí Deus vai rodar a chave. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Vamos orar então. Aleluia.